Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando na área de Letras Clássicas na UFMG e, para quem não sabe, também licenciando na área de Português, Francês, também pela Faculdade de Letras da UFMG. No vídeo de hoje eu gostaria de propor uma exposição a partir da proposta do professor Eucídio Pimenta Arruda, no âmbito da nossa disciplina sobre gestão escolar. E eu trago aqui à discussão alguns argumentos que levantamos em discussões em grupo. Esse grupo é formado por mim, Rafael Guimarães Tavares da Silva, mas também por Eduardo Bernardes de Castro, Patrick Gonçalves Mendes, Wesley Davi Costa. Nós pretendemos falar sobre gestão participativa escolar. Mas antes de entrar no tema principal da nossa exposição, acreditamos ser necessário situar, as discussões sobre gestão escolar dentro do que podemos estabelecer acerca da importância da consolidação de um sistema nacional de educação, dos desafios, que são imensos, mas também das promessas que a instalação de um sistema nacional de educação mais equânime, mais igualitário, sugere. Para isso, a gente tem que se basear numa série de princípios a fim de levar adiante a consolidação de um sistema nacional de educação, segundo uma série de princípios básicos da administração pública. Para o estabelecimento desse sistema, é evidente a importância do respeito à hierarquia em vários âmbitos da administração. E aqui, tanto a administração pública, onde isso fica bastante evidente, mas mesmo na administração privada. E seria possível estabelecer uma série de comparações, como nós faremos logo na sequência. Mas só para que se tenha uma ideia do que estamos propondo aqui, é preciso levar em conta que o Plano Nacional de Educação, na sua versão mais recente de 2014, dá as diretrizes para a educação em nível nacional. Mas a ela devem se conformar os planos estaduais de educação, bem como depois os planos municipais de educação. E esse é um arranjo hierárquico que se encontra nos entes federativos, mas que estruturalmente é muito próximo do que encontramos também dentro de uma escola, poderíamos dizer dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade e, extrapolando um pouco, dentro da própria sala de aula. Essa hierarquia básica da gestão ela é importante. É importante existir essa ordem para que abusos locais sejam evitados, e para que o movimento de desenvolvimento da educação seja coordenado com a manutenção de um padrão básico de qualidade, ou seja, um padrão básico comum, compartilhado por todos. Mas, ao mesmo tempo, é importante que esse movimento se mantenha flexível bastante para se adaptar às realidades locais, às realidades mais imediatas, que as necessidades variam enormemente de lugar para lugar. Ou seja, é preciso que a implementação de um sistema nacional de educação se faça acompanhar pelo que se chama de descentralização educacional. Esse é um princípio importante sobre o qual nós conversamos longamente, tanto no âmbito da disciplina, quanto nos nossos debates em grupo. E aqui a gente resolveu trazer uma citação do texto de Ivan Luiz Novaes e da Nádia Agi Fialho, publicado em 2010 com o título de Descentralização Educacional, Características e Perspectivas, quando os autores propõem o seguinte: em linhas gerais, é possível considerar que a descentralização, quando assume a intenção política, se processa com a finalidade maior de promover a democratização. Tal processo, entretanto, requer estímulo para um maior grau de participação dos sujeitos na gestão da educação, enquanto que no campo administrativo, a descentralização pode assumir finalidades técnicas de eficiência e eficácia dos processos de gestão. Levando em conta essas ideias, então, sobre a instalação de um sistema nacional de educação, mas ao mesmo tempo cotejando a ideia da descentralização fundamental, tanto em vistas da eficiência, da eficácia da implementação desse sistema, quanto do respeito às diferenças, o respeito às particularidades locais, que gostaríamos de propor aqui as nossas reflexões sobre gestão democrática. Entendemos gestão democrática como a participação dos diferentes sujeitos envolvidos com a escola,
que vão desde, obviamente, os professores e os alunos, não é? No âmbito mais imediato ali do processo pedagógico, quanto os servidores, não é? Então os trabalhadores, as pessoas que oferecem serviço à escola, os gestores responsáveis por coordenar o espaço pedagógico, os vários trabalhos, traçar uma série de planos, projetos, diretrizes, mas também os pais dos alunos, a comunidade em que a escola se encontra, né? Porque esses vários âmbitos são fundamentais para o sucesso do projeto pedagógico, não é? Para o sucesso da educação enquanto um processo que não se instala apenas entre alunos, estudantes e professores, mas de modo mais geral, na comunidade como um todo. A gente poderia pensar no país, quiçá no mundo, não é? A nosso ver, é preciso pensar nos meios para a discussão de ideias, então, da necessidade de escuta de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Obviamente, há a hierarquia à qual nós aludíamos há pouco, mas no âmbito mesmo dessas relações hierárquicas dentro de uma escola, de uma comunidade, mesmo da sala de aula, é preciso que os responsáveis pelas decisões, ou seja, os gestores, não é, sejam capazes de escuta. E dentro dos vários materiais que nós pudemos conhecer, discutir no âmbito dessa disciplina, a nosso ver, a dimensão da escuta é um dos mais fundamentais. Por quê? Seja nas várias entrevistas que nós fizemos com gestores, seja nos textos que nós lemos, nas entrevistas que nós encontramos na internet, nos programas sobre gestão escolar, é muito enfatizada a importância de que o professor saiba escutar seus estudantes, de que os gestores saibam escutar tanto os professores quanto os gestores, os próprios alunos, que os responsáveis políticos, não é, da administração pública sejam capazes de escutar os cidadãos, e para isso, obviamente, nós precisamos dos meios, né, para que o diálogo se instaure. Os meios atualmente podem ser os mais diversos, mas, obviamente, é necessário que espaços e tempos para convivência e troca de ideias sejam criados. Esses espaços podem ser fisicamente, né, literalmente espaços, literalmente tempos, né, com a promoção de reuniões, com a promoção de debates públicos, mas pode, como nós temos vivido nessa situação de isolamento social devido à pandemia de Covid-19, envolver também a criação de espaços e tempos virtuais. Hoje, nós dispomos de ferramentas que facilitam o acesso a ideias, o acesso a materiais e a possibilidade de debates em ambiente virtual. É óbvio que toda iniciativa nesse sentido precisa levar em conta as dificuldades de acesso à tecnologia, as dificuldades de acesso ainda hoje à internet, por exemplo, por parte de grande percentual da população brasileira. Então, é preciso lidar com isso como um dado, não é? Trabalhar para vencer essas dificuldades, para de alguma forma promover o acesso à tecnologia, o acesso ao letramento digital e a tantas outras ferramentas fundamentais para que a internet se converta num espaço de democratização. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fechar os olhos para a importância e para o potencial que representam essas ferramentas hoje. A prática do debate público e da argumentação precisam ser enfatizadas, precisam ser proporcionadas desde a mais tenra infância, e, a nosso ver, o trabalho, né, do Grêmio Estudantil com a direção, né, com os gestores, com os professores, na promoção de reuniões públicas, reuniões de pais, reuniões de alunos, festivais públicos, né, eventos da escola, eventos da comunidade, são importantes para o envolvimento dessas várias instâncias em que o protagonismo juvenil deve ser enfatizado sempre, mesmo nas discussões sobre as políticas educacionais. Ou seja, é preciso estar atento ao que os jovens têm a dizer, à opinião deles, ao que eles pensam, desde questões como a matéria, a disciplina a ser ensinada, as melhores formas de abordar, porque muitas boas ideias e inovações podem vir dessa escuta, mas até, obviamente, diretrizes mais gerais, tá? Princípios mais gerais que, como sugerido em alguns dos vídeos que nós
assistimos, os gestores podem aprender muito ao escutar e mesmo quando contrariados, não é, numa decisão colegiada, numa decisão democrática, eles podem eventualmente aprender com os erros, podem aprender com esse debate mais amplo com outras pessoas. Sobre a ação dos gestores especificamente, nós recomendamos aqui um vídeo breve, um vídeo de cerca de 20 minutos, mas muito instrutivo, que se encontra aqui no YouTube, com o título de Escola de Gestores da Educação Pública. Não é? Esse é o grupo que promove lá no âmbito do Ministério da Educação um trabalho sobre trabalho em equipe. Não é? Então, um vídeo sobre trabalho em equipe. É um vídeo muito interessante que, enfim, promove uma série de entrevistas com gestores e o Carlos Luiz Gonçalves, que se apresenta como consultor em gestão escolar, ele costura um pouco essas entrevistas, ele faz uma série de análises, promove inclusive algumas conclusões bem instigantes no final do vídeo, mas algo que já havia aparecido nas entrevistas que nós mesmos realizamos com gestores, não é? Diretoras, diretores de escolas públicas durante o semestre, aparece também no que o Carlos Luiz Gonçalves propõe no final, à guisa de conclusão desse vídeo, e que nós gostaríamos de retomar aqui, porque é extremamente importante e representativo do que a escuta nos vários âmbitos das relações humanas dentro do processo pedagógico podem promover. Tá? A escuta pode promover realmente transformações profundas no que é o processo pedagógico. Então, o Carlos Luiz Gonçalves, na conclusão desse vídeo, ele propõe que dentro das atribuições do gestor preocupado em promover o trabalho em equipe, em promover a gestão democrática, é preciso haver no horizonte de expectativa o interesse de reunir a equipe em torno a metas, resolver problemas em grupo, promover um bom clima escolar, confiar na equipe e valorizar o seu trabalho, apoiar o trabalho do coordenador pedagógico. Às vezes o coordenador pedagógico fica relegado, não é? Fica atolado de trabalhos e atribuições que não lhe são próprias, e aí a coordenação pedagógica fica comprometida. E ele termina enfatizando a necessidade de participar das ações da escola enquanto gestor, de promover a formação da equipe, de manter-se atualizado e de proporcionar a atualização também da equipe. Então vejam, nesse vídeo fica sugerida a importância do gestor público para realmente conglomerar as várias instâncias de atuação pedagógica que vão desde a presença do aluno, a participação da família, até o engajamento dos professores, o trabalho dos servidores, o pensar o espaço público, não apenas o espaço ali da escola, mas o lugar em que a escola se encontra dentro da comunidade, e a importância do gestor enquanto promotor da democratização dos debates, da condução da educação enquanto coisa pública, mesmo nas instituições privadas, porque esse é um dado importante, tá? A educação ele é um direito público mesmo quando delegado a instituições privadas, porque o direito à educação ele é de todos. Ele, obviamente, ao longo do nosso processo de constituição da educação no Brasil, ele foi eventualmente delegado para instituições privadas. Mas é uma delegação, ainda assim, tá? Ou seja, as pessoas têm direito à educação como um direito público. Então, é um dever cívico zelar por essas várias instâncias e pensar a educação em termos democráticos, tá? Então, de inserção na comunidade e assim vai, e assim por diante. Então, enfim, pensando nessas várias questões que nós encerramos aqui a exposição. Agradecemos a quem nos tem acompanhado até o final. Agradecemos enormemente ao professor Elcídio pela oportunidade desse semestre, em que tivemos várias discussões enriquecedoras
As atividades, a nosso ver, foram muito instrutivas, tanto os materiais textuais quanto os materiais em vídeo. Ficamos muito felizes com a possibilidade de tentar contribuir também com esse debate, porque na nossa formação, o saber da gestão pública, né, da gestão escolar, é fundamental para que nós sejamos não apenas bons professores, né, cidadãos conscientes de seus direitos, de seus deveres, mas pessoas engajadas, tanto com a educação quanto com a cidadania, né? E é nesse sentido que gostaríamos então de encerrar, agradecendo enormemente a oportunidade de participar aqui com a nossa contribuição. Um forte abraço e até a próxima!